Com visão ampla e atualizada, em 1986, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Alvorada Produtos Agropecuários inicia suas atividades. Atenta às necessidades de cada região produtora do país, buscamos alocar nossas 17 unidades em regiões que atingem mais de 115 milhões de cabeças de gado. Com mais de 91 mil clientes cadastrados e 400 funcionários, incluindo mais de 70 profissionais no campo, divididos entre agrônomos, zootecnistas, veterinários e técnicos agrícolas, queremos ser uma empresa única, capaz de inovar o agronegócio brasileiro. Hoje, nosso mix de produtos integra agricultura e pecuária, desde insumos agrícolas e nutrição animal até máquinas e equipamentos para jardinagem. Além disso, contamos com marcas próprias, desenvolvidas com alto padrão de pesquisa e desenvolvimento. A Alvorada Foz, nossa linha de nutrição animal, a Albor Sementes de Pastagem, a vacina Activa C8 e o adjuvante Power Applic. Fazer crescer, mudar e desenvolver o agronegócio, priorizando o bem-estar das pessoas, da sociedade e do planeta. Somos a Alvorada Produtos Agropecuários. Formada por 3 senadores e 8 deputados federais, a bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional é coordenada pelo deputado federal Ezequiel Fonseca, que é o nosso convidado de hoje aqui no RDTV. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Elaine. Deputado, falando em bancada, já vamos pegar o gancho aqui da entrada. Como é que está o trabalho da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional, formada por políticos com ideias diferentes, de partidos diferentes? Olha, eu primeiro quero agradecer os colegas deputados e senadores que formam esta bancada, onde eu tive a oportunidade de ser o coordenador, porque nós estamos dentro de tantos problemas que tem este país, mas a bancada do Mato Grosso tem se reunido bastante, tem conversado muito e tem se ajudado, um ajudando o outro. Desde o início, quando nós distribuímos a questão das comissões, cada parlamentar participa de uma comissão diferenciada, já pensando desde o início de que forma que a gente poderia estar ajudando o estado de Mato Grosso. Então, desde o início, esta bancada está muito coesa, estamos discutindo muito, e o exemplo maior foi o recurso do FEX, onde nós nos empenhamos muito, tanto a Câmara Federal através da bancada de deputados federais, como depois, quando foi para o Senado, os 3 senadores do Mato Grosso vestiram a camisa e fez com que as coisas andassem no Senado da República. Então foi muito importante essa demonstração de unidade, de respeito ao Mato Grosso e de luta e de coesão da bancada do Mato Grosso. Deputado, o senhor é presidente estadual do PP, partido que apoia, faz parte da base de apoio à presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor avalia o segundo mandato da presidente? Então, nós apoiamos a presidente Dilma aqui em Mato Grosso, o nosso partido. O Partido Progressista é da bancada de apoio da presidente Dilma, mas hoje o que nós estamos vendo lá na Câmara Federal, existe uma divisão muito grande. Primeiro porque é composta aquela Câmara de 28 partidos políticos. Começa por aí. O partido do PT, por exemplo. O PT existe votações, tem votações que o PT se divide. Quer dizer, a própria base, que é o Partido dos Trabalhadores, divide também algumas votações. Isso faz com que a base, se o próprio PT às vezes está dividido, imagina os demais partidos, não é? Então, o que nós temos visto é que dentro de uma casa onde tem N pensamentos, 28 partidos políticos e a base também não está muito unida. Isso dificulta o trabalho da presidente Dilma, sem sombra de dúvida, que já vem enfrentando, desde o início do seu mandato, diversos problemas. E agora, além do problema econômico, tem-se um problema político gravíssimo se arrastando aí há meses. O senhor acredita que há risco de impeachment? Eu até que há tempos atrás eu acharia que não, mas eu estou vendo que existe aí uma mobilização da sociedade muito grande, e quando a sociedade se mobiliza, quando a sociedade cansa,
isso é muito perigoso. Eu tenho dito que a presidente Dilma precisava retomar com rapidez a questão política, até porque dentre a crise econômica e a política, a primeira a ser resolvida precisa ser a crise política. Acho que ela está demorando muito e isso é muito perigoso nesse momento. Eleito em primeiro lugar no Rio de Janeiro, o deputado federal Jair Bolsonaro esteve aqui em Cuiabá na semana passada cumprindo uma agenda, foi muito bem recebido inclusive, mas ele é conhecido por ser um deputado polêmico. O senhor, como presidente estadual do PP aqui no estado, como que o senhor vê o Bolsonaro, as atitudes e como ele expõe a ideia dele para a população? Olha, o Bolsonaro, eu tive a oportunidade de conhecer o Bolsonaro assim que cheguei em Brasília, porque ele é do meu partido, do Partido Progressista, e eu tenho desde o começo conversado muito com ele e acabei adquirindo dele uma boa amizade. Nós temos a oportunidade de conversar bastante. Todos os assuntos que a gente toca com o Bolsonaro, ele é muito autêntico, ele tem uma posição muito firme naquilo que ele acredita. Talvez por ter sido militar, por muito tempo, seja por isso. Então, os assuntos que a gente trata, todos eles ele é muito bem pontuado. E o Jair Bolsonaro entende que o Partido Progressista deveria ter um candidato à presidência da República e, nesse sentido, ele já vem tentando mostrar ao partido a possibilidade de ser ele o candidato. E eu fiz o convite para ele vir a Mato Grosso, aproveitando até porque empresários do ramo de calcário gostaria de tê-lo também no evento que houve aqui em Cuiabá, que começou quinta e sexta-feira. Então, nós conseguimos fazer essa junção. O Bolsonaro, a pedido nosso e dos empresários, viria para Cuiabá, faria essa palestra e o partido também se reunia. E nós conseguimos, então, fazer essa junção e foi nesse final de semana. Por sinal, foi muito bem recebido em Mato Grosso. Para te falar bem a verdade, eu mesmo tinha a preocupação de que forma que seria, não é? Porque pela primeira vez que ele vem a Mato Grosso, acompanhado de um parlamentar que é também do Mato Grosso, que é da base da presidente Dilma, e ele inclusive tem ideias totalmente, radicalmente contra o PT, mas nós temos conversado bastante e estamos, na verdade, vendo na situação em que está este país, as propostas que o Bolsonaro tem são propostas que, pelo jeito, agradam o povo brasileiro. Nos últimos meses, uma das notícias mais comentadas aqui no estado e até no Brasil foi a questão do garimpo ilegal em Pontes de Lacerda, município ao qual o senhor foi muito bem votado. Sim. E alguns sites noticiaram que o senhor permaneceu inerte a essa situação, né, questionando até porque o senhor teve tantos votos lá e não se manifestou com relação a garimpo. O que aconteceu, deputado, que o senhor preferiu não se manifestar? Na verdade, isso é uma mentira, porque nós tivemos o tempo todo analisando tudo aquilo, acompanhando tudo aquilo. Lá nós temos pelo menos 3 vereadores do Partido Progressista que todos os dias me davam informação precisa. Eu estive lá um final de semana antes, eu não fui no local do garimpo, mas eu colhi todas as informações. Nós tivemos em audiência com o ministro da Justiça para falar sobre a preocupação que estava acontecendo. Nós tivemos com o ministro da Minas e Energia para pedir que lá fosse observado com rapidez. Nós tivemos aqui em Mato Grosso, no DMPN, juntamente com o presidente da cooperativa, Edivaldo, lá de Pontes de Lacerda, porque os garimpeiros lá queriam que fosse feito através da cooperativa. Então nós tivemos aqui em audiência. Algum meio de comunicação mal informado deu essa notícia. Isso aí é uma mentira. Eu estive e estou o tempo todo empenhado. Inclusive, final de semana que a rodovia estava interditada, nós tivemos com o governador Pedro Taques fazendo a solicitação para que houvesse a
a abertura lá da rodovia que estava interditada. O governador também se interferiu, não foi a primeira vez, foi o tempo todo. Inclusive esteve também o governador na audiência com os ministros e resolvemos o problema. E amanhã, terça-feira, nós teremos uma outra audiência com o presidente da cooperativa, porque nós estamos aguardando que o ministro da Minas e Energia nos dê qual é a situação do local do terreno, qual é a empresa que realmente tem o domínio, para que a gente possa abrir uma conversa, porque nosso desejo é que a cooperativa de garimpo possa trabalhar lá, que possa dar a condição dos garimpeiros continuar trabalhando até um certo momento em que der. Porque de um certo momento para frente é preciso que a empresa entre, porque ela tem maquinários, ela pode fazer um serviço diferenciado. Esta é a real verdade do que está acontecendo em Ponta de Lacerda. Deputado, o senhor falou em governador Pedro Taques, que está entrando agora no seu 11º mês de gestão. Como é que o senhor avalia o governo Pedro Taques? Olha, eu avalio da seguinte forma, e isso eu tenho conversado com ele. Um governo que está com 70% de aprovação não pode ser um governo ruim. Agora, o governo Pedro Taques está iniciando, vamos dizer assim, está aí no seu 10º mês. Já nós vemos que só de haver o combate à corrupção, isso é muito importante, porque o mal maior da humanidade nos últimos tempos tem sido a corrupção. À medida em que o governador toma posições austeras contra a corrupção, certamente o recurso desse Estado, que não são poucos, vai aparecer. E vai aparecer aonde? Vai aparecer nas rodovias, vai aparecer na saúde, vai aparecer na segurança pública, vai aparecer na agricultura familiar, vai melhorar esse Estado. E o Estado melhorando, certamente isso chega nas pessoas. E é, pelo jeito, o que o governador Pedro Taques quer. Ele precisa de um tempo, e eu penso que esse ano é o tempo ideal para que ele possa sanear todos os problemas que está tendo, e a partir do ano que vem, sem sombra de dúvida, nós teremos um ano muito melhor do que este ano que passou. Ele está determinado, ele está trabalhando muito, está correndo atrás e com certeza fará a diferença no estado do Mato Grosso, eu acredito. A defesa do ex-deputado José Riva requereu o depoimento do senhor e de alguns outros deputados durante a Operação Imperador, né? A princípio foi indeferido, mas depois a juíza falou que o senhor seria escutado, né, que fosse por meio de carta precatória. Como é que está essa situação? Foi encaminhado a carta precatória, como eu sou deputado federal, temos o fórum privilegiado, e eu estou aguardando, à medida em que eu for intimado, eu terei que responder à juíza, né? Mas eu estou aguardando, ainda não fui intimado. O depoimento do senhor mudaria alguma coisa na atual situação do deputado José Riva? Olha, eu não sei, até porque é a insistência da minha oitiva, não é? Mas eu acredito que não. O que eu sei é exatamente o que está colocado aí nos jornais. Não sei nada mais do que isso, que já está dito. Tá, ok. Deputado, a gente vai dar um breve intervalo. Eu já volto, continua a nossa entrevista com o deputado federal Ezequiel Fonseca. Continue nos acompanhando.